RCV Notícias. E são 19 horas em Cabo Verde. Muito boa noite, está a começar o Jornal da Noite da RCV. Começamos com os títulos que vão fazer esta edição. Cabo Verde registra 6 casos positivos da Covid-19 e 27 recuperados. O país tem, neste momento, 121 casos ativos da doença. Casos de violência baseada no género têm aumentado no país nas últimas semanas, diz a presidente do ICEC, que associa esse aumento ao contexto pós-pandemia e ao período de férias. PAICV afirma que as medidas do governo não têm passado do discurso. O presidente do partido pede um olhar especial do Estado ao setor privado e políticas ajustadas que possam ajudar o país a enfrentar a situação difícil em que se encontra. Mindelo Summer Jazz invade a cidade do Mindelo nos dias 4 e 5 de agosto. Presidente da Guiné-Bissau no Burkina Faso em missão da CEDEAO para acelerar a transição democrática. Vamos então ao desenvolvimento. Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas mais 6 casos positivos da Covid-19, de um total de 392 amostras analisadas ontem nos laboratórios do país, com a taxa de positividade a situar-se nos 1,5%. Dos 6 infectados, foram detectados 2 casos positivos nos Mosteiros, 2 também na Boa Vista. São Miguel e Sal registaram apenas um caso cada do novo coronavírus. Há também o registro de 27 recuperados. Nesta altura, o país registra um total de 121 casos ativos da Covid-19. E os casos de violência baseada no género têm aumentado no país nas últimas semanas, diz a presidente do ICEC, que associa este aumento ao contexto pós-pandemia e ao período de férias. Para combater este flagelo, o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género apela à junção de esforços de várias instituições. É neste propósito que a presidente do ICEC recebeu esta tarde a visita do Ministro da Juventude e Desporto, Teresa Pinto. Numa altura em que o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género confirma o aumento dos casos e das denúncias da AVBG, a instituição procura soluções para combater o flagelo. Marisa Carvalho, presidente do ICEG, acredita que a luta contra a AVBG deve ser de todos. Os casos têm estado a subir, as denúncias, e então nós temos de atuar todos em conjunto, de forma preventiva também e de forma concreta para podermos debelar estas situações que já começam a aumentar. Portanto, é um conjunto de situações que nós temos de estar preparados para essa situação, e que estamos a atuar juntamente com a Polícia Nacional, mesmo com o Ministério da Educação, com o Ministério de Saúde e agora com esta parte da juventude e desporto, que também achamos que pode ser uma forma de combater este flagelo. Por esta razão, a presidente do ICEG recebeu esta tarde o Ministro da Juventude e Desporto, Carlos do Canto, que acredita que o desporto tem um papel relevante na abordagem das questões do género. O desporto é, por excelência, neste momento, um setor ou um campo onde sempre se aborda a questão da igualdade do género. E a partir daí sensibilizar os jovens rapazes, adolescentes, os jovens adultos para a questão do tratamento igualitário da mulher, e perceberem, porque no desporto eles conseguem perceber aquilo que eles fazem também a mulher faz. Aquilo que eles precisam de tempo para fazer também a mulher faz. Onde eles vão buscar rendimento e valores também a mulher vai buscar. E a partir daí nós temos equipas masculinas e femininas, temos seleções hoje em dia em Cabo Verde, masculino e feminino, e os jovens rapazes, adolescentes começam a perceber também que o mesmo caminho que eles percorrem também pode ser percorrido por uma mulher. Relativamente ao aumento dos casos da AVBG, Marisa Carvalho associa ao contexto pós-pandemia e ao período de férias. Tem a ver com o contexto pós-pandemia, que tem a ver com a recuperação económica, tem a ver com a guerra na Ucrânia, que tem causado um aumento do custo do nível de vida que afeta toda a gente, tem a ver com a própria situação de férias neste período que agora nós atravessamos, em que causa mais conflitos, em que as pessoas estão mais tempo em casa, tem a ver com o próprio calor, não é? Também está estudado que nas situações em que há muito calor, em que há uma grande agregação de pessoas, houve o retomar das festas, sabemos que alguns casos de VBG também estão associados ao consumo
excessivo de álcool e de outras drogas. As denúncias também estão a aumentar, pelo que a presidente do ICIEG acredita que as vítimas confiam na justiça. Nós, por um lado, vemos com bons olhos o aumento das denúncias, porque nós dizemos sempre aqueles casos que nós conhecemos, nós conseguimos de alguma forma fazer o seguimento e debelar, não é? Isto também mostra que as pessoas estão a ter um aumento de confiança nas estruturas de denúncia, ou seja, o Ministério Público tem estado também a fazer a informação dos casos que têm sido julgados, das medidas preventivas que estão a ser tomadas em relação aos casos VBG, e isto também contribui para um aumento da credibilidade das instituições e também de acreditar um bocadinho da justiça. Marisa Carvalho falava à margem da visita do Ministro da Juventude e Desporto ao ICIEG para conhecer a instituição, inteirar dos projetos e programas em curso. E a Polícia Nacional realizou hoje mais uma operação especial de prevenção criminal, mais uma vez na área sul da cidade da Praia, que abrangeu as zonas do Brasil e a Chada Riba, em Achada de Santo António. Foi destacado um contingente de cerca de 100 efetivos dos diversos ramos da Polícia Nacional. O subintendente Orlando Évora apresentou à imprensa os resultados de mais esta operação. Durante a operação, nós fizemos busca em 13 residências devidamente autorizadas pelas autoridades judiciais e deu o seguinte resultado. Nós apreendemos uma arma de fogo da fábrica artesanal, Boca Verde, 6 invólucros de AKM de diferentes calibres, uma munição 9mm, 4,1 gramas de produtos estupefacientes, nomeadamente padinha, 0,9 gramas de pó branco, cocaína, 2 facas, 2 machins, um taco de beisebol, 2 gorros utilizados para disfarce, 14 telemóveis, um iPad, 2 computadores portáteis, uma coluna de som, uma calculadora científica, 8 bolsas de senhoras, entre outros objetos. Ainda no âmbito da operação desta manhã foram abordadas cerca de 60 pessoas na via pública e 42 viaturas. 18 dos quais foram conduzidas à Direção Central de Investigação Criminal para identificação e averiguações. Também detemos 3 indivíduos para serem presentes ao Ministério Público. Um por posse de arma de fogo, posse ilegal, um por posse de estupefaciente e uma detenção fora de flagrante delito por cumprimento de mandato. A nível de fiscalização do trânsito, nós abordamos e revistamos 42 viaturas, das quais 3 foram apreendidas por ilegalidades nas documentações e foram ainda aplicadas 40 mil escudos de coima. A operação, que hoje passou pelas zonas do Brasil e Achada Riba, em Achada de Santo António, visou uma vez mais a aposta na prevenção contra o crime. A sua finalidade foi de prevenir e reduzir o risco de cometimento de crimes com a utilização de armas, mas também o controle, a detenção, a localização e a apreensão de armas, principalmente as armas de fogo que estejam em situações de posse ilegal e que podem estar associadas a outros delitos. Estamos a falar dos assaltos, das agressões, das brigas de grupos e dos roubos. Conforme o subintendente Orlando Évora, a operação decorreu de forma tranquila e foi acompanhada por um juiz da comarca da Praia. E o PICV pede um olhar especial do Estado ao setor privado e políticas ajustadas para que possam ajudar o país a enfrentar a situação difícil em que se encontra. No quadro da preparação do debate sobre o Estado da Nação, uma delegação do PICV reuniu-se durante a tarde de hoje com a Câmara de Comércio de Sotavento. Rui Semedo diz que as medidas do governo não têm passado do discurso. Miriam Lopes dos Santos. O
O setor privado enfrenta muitas dificuldades, reitera o presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento, entre eles o acesso ao financiamento. Marco Rodrigues considera que não há neste momento nenhum estudo que aponte que as medidas do plano de retoma económica estejam a ter eficácia. É do conhecimento público que o setor privado ainda continua a crescer das questões do financiamento, temos problemas complexos, por exemplo, a nível fiscal, que tem que ser revisto no próximo Orçamento de Estado, a questão do ICE que não ficou resolvido e que nós esperamos que no próximo Orçamento de Estado seja realmente revisto, e também com a questão das alfândegas também que preocupam as empresas devido a vários problemas que vêm na sequência efetivamente das leis produzidas e que têm interpretações várias e que nós esperamos que o Poder, enfim, tenha a oportunidade de esclarecer e resolver essas questões que preocupam o setor empresarial. Não há nenhum estudo por hora que possa dizer que efetivamente esses planos estão a ser executados na sua plenitude e que haja aqui vantagens do ponto de vista competitivo. Os dinamizadores da economia nacional precisam de políticas ajustadas à situação atual, que é difícil, defende o presidente do PAICV. Rui Semedo encabeçou uma delegação de deputados do partido no encontro com a Câmara de Sotavento no quadro da preparação do Estado da Nação. Neste momento em que estamos a sair das diversas crises e dos seus impactos, o Estado deve ter um olhar especial para o setor privado. Eu não falaria de sufocado, mas eu falaria do setor com dificuldades impostas pelo contexto, que é um contexto extremamente difícil para todos, e estes que são os promotores, dinamizadores da economia nacional precisam de incentivos, de meios, de recursos, de políticas ajustadas para poderem cumprir o seu papel e ajudarem o país a enfrentar esta situação difícil. Mas o governo negociou? Das informações que tivemos, as medidas do governo não saíram do discurso e os empresários precisam de práticas, ações práticas, de atitudes. O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento realçou nomeadamente, à margem do encontro, que a burocracia continua a ser o grande problema da nação cabo-verdiana, emperrando os processos e constituindo o grande problema para o desenvolvimento. E o estado da Ilha do Sal é de emergência económica e social. Esta posição é do deputado da Nação, Demis Lobo Almeida, hoje em conferência de imprensa, nas vésperas do debate sobre o Estado da Nação. Para o deputado do PAICV, vive-se no Sal uma situação de emergência económica e social agravada decorrente de vários fatores e impactos negativos devido à mitigação dos mesmos e de políticas públicas estruturadas. Pormenores na reportagem do Valdemar Almeida. O deputado eleito pelo Círculo do Sal, ao manifestar a sua preocupação, salienta que não há verdadeira retoma económica na Ilha do Sal. Nota-se, sim, diz Demis Almeida, um mero reanimar da economia, mas insustentável, porque Cabo Verde continua dependente das épocas altas do turismo, que são sazonais. As empresas estão extremamente endividadas. O governo não apresentou, até agora, qualquer solução para se fazer face às dívidas insustentáveis das empresas que aderiram às moratórias bancárias. Se o governo continuar de braços cruzados, após o levantamento das moratórias, muitas empresas da Ilha do Sal ficarão financeiramente de rastros. Apesar da ligeira melhoria, reforça o deputado, o desemprego continua alto, abrangendo por vezes as duas principais forças laborais dos agregados familiares. O custo de vida no Sal, historicamente acima da média nacional, aumentou ainda mais por causa da subida generalizada dos preços. O desemprego e o agravamento do custo de vida reduziram de forma significativa o salário real das pessoas ou o rendimento disponível das famílias, quadro que conduziu a um importante aumento da insegurança alimentar e nutricional de muitas pessoas, sobretudo na cintura urbana das cidades
vila e povoados do Sal, onde encontramos situações de extrema pobreza. A situação habitacional na ilha é muito grave, no entender de Demis Almeida. Ao contrário do prometido, os bairros de Chapa, Papelão e Saco cada vez têm mais gente. Não há nenhuma estratégia estruturada para erradicá-los, muito menos até 2023, como prometeu o Governo. E os critérios de escolha das pessoas e famílias a serem realojadas estão a ser fortemente questionados pelos interessados, que os consideram injustos e intransparentes. Sublinhou também que no domínio da saúde, Sal precisa de mais médicos e técnicos superiores de radiologia. Na educação, considera que persiste a sobrelotação das salas de aula. No campo da energia, Sal está claramente a regredir, as estradas continuam esburacadas. Quanto à situação da concessão dos aeroportos e aeródromos, Demis Almeida aponta que os trabalhadores da ASA continuam numa grande nebulosa de incerteza quanto ao seu futuro. E moradores de Mato Afonso queixam-se do aumento do custo de vida e da elevada taxa de desemprego juvenil. Uma situação que consideram preocupante e que, conforme dizem, tem dificultado ainda mais a condição de vida na localidade que faz parte do Concelho de São Domingos. Pormenores na reportagem da Elisandra Silva. Em Mato Afonso, interior de São Domingos, em que vive pouco mais de 50 famílias, os moradores reclamam da má qualidade da água num único chafariz que abastece esta localidade. Contam que a água é pesada e que tem um mau gosto e dizem que, por falta de opção, utilizam-na para o consumo. A água também não é muito dinheiro. Problema para nós aquele furo lá, problema mesmo para nós dinheiro. Tudo ia se tirar, todo dia é para comprar. Se eu tenho, eu vou comprar. Já não trabalho na agricultura que eu fazer com água, se eu compro que é para toque choy para esse conta melhor. E a água é de boa qualidade para consumo? Então, minha tá de boa qualidade, mas nunca tem outro. Para morrer, minha tá hoje naquelas coisas que não tem que entrar água para banho, assim, tem crianças que é calcário, que é pedra, é pisado. Mas não está bebendo assim para não vai ter outro, não está por na cogeira, está fria, não está bebendo assim. Mas é bom água não. Ele tem criação de animal, ele não furo, ele filtra na chão, mas não vai ter outro. Quem que está bem de longe que está bebendo para molhar, se falta mais de barriga assim, já não vai ter bom água assim. Nós não está gostando que não por água corrente na tudo que eu tenho. Nós não temos água de chafariz, água de furo que está saindo de furo. Também para chafariz, é que é de boa qualidade. Que é... Mas hoje, se bem tem que dar experiência na paira, os trabalhadores para morrer de 4 dias para conseguir tornar água. Os moradores dizem esperançosos em ter a semelhança de outras localidades, ligação à rede domiciliar de água em Mato Afonso. (19h18) em Cabo Verde. Este é o Jornal da Noite da RCV. O Instituto do Desporto e da Juventude, Região Norte, promove de hoje a 29 deste mês, no Centro de Estágio no Mindelo, uma ação de formação em habilidades para dirigentes desportivos. Arnaldo Borges. Uma formação que resulta da necessidade de acompanhar os êxitos de Cabo Verde a nível de resultados desportivos que devem ser alinhados pela capacitação dos dirigentes, sugere Adelino Duarte, delegado do Instituto do Desporto e da Juventude da Região Norte. Como não querer um desporto de excelência e como Cabo Verde hoje em dia está sem nome, está muito bem visto e está começado a ser reconhecido a nível de seu desporto, é fundamental também que os dirigentes tenham alguma capacitação. A formação é orientada pelo coordenador de Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP, Jorge de Carvalho, que reconhece no desporto
a única área com que Cabo Verde pode se medir forças com nações mais poderosas. O desporto é a única área em que, a nível mundial, Cabo Verde pode medir forças com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Rússia, com a China, como aconteceu agora no handball, pode vir a disputar no contexto das grandes nações. É isso que queremos. Por isso, capacitar os dirigentes torna-se fundamental e é o que acontece de hoje a 29 do mês em curso. E o Summer Jazz vai invadir a cidade do Mindelo nos dias 4 e 5 de agosto, promete-se a organização. A 10ª edição do Mindelo Summer Jazz homenageia a sua cofundadora Samira Pereira. O cartaz leva ao Mindelo ícones do jazz mundial e artistas locais em vários projetos colaborativos. O festival também leva a São Vicente uma reconhecida companhia de management à procura de artistas nacionais que possam ser internacionalizados através do Mindelo Summer Jazz. Pormenores na reportagem da Milo Rodrigues. Esta edição do Mindelo Summer Jazz recebe a designação especial de Mindelo Samira Jazz, uma homenagem a Samira Pereira, produtora cultural falecida no mês de março, que vai estar espalhada nas atividades paralelas do festival. O MS Júnior, dedicado aos mais pequeninos, que acontece na Praça Nova, nos workshops animados pelos artistas convidados do festival, que, conforme explica Chazé Moraes, um dos cofundadores do Mindelo Summer Jazz, acontecem no Mansa Floating Hub. No que quis só para ter uma imagem na cartaz, não quis para ser uma homenagem mais sensível, ali onde é que nós bem senti o festival a carregar seu legado e ele a continuar a transmitir. Então nós temos uma primeira atividade na Centro Cultural de Mindelo, que vai ser uma instalação artística, dinâmica, um pouco a imagem de forma como Samira estava a funcionar, que também ser uma edição à altura do que o povo de São Vicente espera de Summer Jazz. O Summer Jazz também estará no Pontão da Marina, onde acontece o Alta Lua, concerto gratuito de pré-abertura do festival, que este ano traz a Mindelo um conceituado baixista português. A conviver e avaliar os artistas estará uma equipa de managers internacionais, uma forma de dar corpo à responsabilidade social do festival. São um management company que tem enviado nos 2 artistas da Europa, que também estão ali, que é para espiar se ele está lá potencial, que é para convidar, para moda que ele está mandando aos artistas, para levar artistas para lá. Portanto, estes 2 aspectos ali, a educação e essa possibilidade de nos artistas vai através de Summer Jazz, acabar, digamos, por dar o que para nós seria verdadeiramente a finalidade do Summer Jazz, para além da música, para além da festa. O cartaz para a 10ª edição do Mindelo Summer Jazz está repleto de jovens em projetos colaborativos. Momentos felizes para sair do sombrio deixado pela Covid-19, realça Vô Monteiro. Vinha assim, mais propriamente nesse momento, problema mesmo de transportadoras, não resolver focar numa coisa só. A qualidade do evento. Nós começamos com um projeto que é incrustado de Vamar Martins. Logo de seguida, uma banda que já é prata da casa, que é preto e branco. Para não terminar, como tem sido hábito, com uma banda internacional, que é um trio de uns africanos que está vivendo a Paris, que é Paco Seri, é um senhor já veterano, mas considerado que é o melhor baterista do mundo. Já para sexta-feira, não te abri com um projeto também novo de um artista que é Romas Rodrigues. Ainda tem trio Mindelo. Ele é coordenado para nós maestro nacional que é Bau. Para não terminar nos noites de Mindelo Summer Jazz, que é aquela banda que é um quinteto comandado por Alain Pérez, que é um maestro baixista. Alain Pérez vem de Cuba. O Summer Jazz acontece na pracinha de Liceu Velho, de 4 a 5 de agosto. Tem, entre outros, a parceria especial da Câmara Municipal de São Vicente. E a Comunidade Católica de Santa Cruz celebrou hoje o dia do Santo Padroeiro Nho São Tiago Maior. A cerimónia religiosa, que é o ponto alto das festividades, contou com forte presença de imigrantes, pormenores com a Zuleika Semedo. A Igreja Matriz de Pedra Badejo acolheu centenas de fiéis católicos de vários pontos da ilha e da diáspora que renderam louvores ao Santo Padroeiro Nho Santiago Maior. A missa foi celebrada pelo bispo Dom Teodoro Mendes, que esteve acompanhado por padres de todas as paróquias da ilha. São Tiago
ele é um exemplo para nós todos. Exemplo de fé, exemplo de coragem. São João Crisóstomo dizia que ele é o apóstolo mais ousado, mais corajoso, né? E isso para nós também deve servir de encorajamento e para no contínuo também, porque ser cristão realmente exige, requer da nossa parte perseverança na adversidade. E foi isso que São Tiago, então, um grande ensinamento é isso. Mesmo debaixo de um sol ardente, uma multidão de pessoas devotas ao santo marcaram presença na Eucaristia, que contou também com uma forte presença de imigrantes. Os entrevistados pediram ao New Santiago saúde, paz e chuva. Não está pedindo as águas suficientes e água que não tem falta de água. Não é cheia na ribeira, não está bota a mão na enxada, não está coba chão, não está mão da página. Me pedi para que chove, para nós ter que dia que chove, porque tem muita dificuldade, não requer de chuva. Hoje, a irmã que trazemos para mover lá de São Contente, e tinha tudo febre bem que ele me ali. De trazer com grande orgulho. Eu vou buscar lá somar ali de Coter de Salto. Eu podia pôr o rosto para ali, mas eu vou buscar lá somar para me nascer. Da pedir Deus, todo ano pediu uma invitação para me fazer Santiago. Então, esse dia ele tem sua importância para hoje amanhã começa a ter chuva. Bem, pedir Deus para nunca trava, também para antiga. O autarca Carlos Silva e o ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, destacaram a importância desta festa que visa a promoção do município e deixaram mensagens de esperança aos santacruzenses. É um momento especial de promoção do município, do nosso santo padroeiro, no Santiago Maior, e não acredita para o próximo ano, mas Deus estará na saúde, estará na paz, com a amizade, para nos tornar as festas cada vez mais grandes. Nós estamos num momento de dificuldade, mas não temos aguentado bem e não queremos manter rumo para não conseguir, para nossa vida pessoal e para nosso país, toda a felicidade possível, com mais condições para nosso estudo e aquela que nos traz do governo, que nos deu esta assistência, Eucaristia, toda essa festa. A cerimónia religiosa em honra ao Santiago Maior é o ponto alto das festividades e este ano aconteceu com um número significativo de fiéis. E a fechar esta edição do Jornal da Noite, o presidente da Guiné-Bissau está no Burkina Faso em nome da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para abordar com a junta militar o processo de transição na sequência do golpe de Estado de janeiro. Obrigado ao presidente do Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, pela sua calorosa recepção em Ouagadougou, onde me encontro desde domingo para uma visita de trabalho como presidente da CDO, escreveu Umaro Sissoko Embalo na sua conta do Twitter. Na mensagem, Embalo disse estar com o antigo presidente do Níger, Mahamadou Youssouf, para reforçar os esforços do Bloco Regional na aceleração do calendário até às eleições e o regresso à normalidade democrática depois do derrubo do antigo chefe de Estado do Burkina Faso, Marc Christian Kaboré. O encontro com Damiba resultou numa discussão muito boa e, diz o presidente guineense, há um consenso sobre o prazo de 24 meses para completar a transição e foi sublinhada a importância deste prazo. Para Embalo, as principais prioridades do Burkina Faso são o desafio da segurança, as questões humanitárias, o regresso à ordem constitucional e a mobilização de recursos. Por outro lado, o chefe de Estado destacou também a importância de abordar a degradação da segurança no país, afetado pelo aumento dos ataques por parte de grupos extremistas, e que é um assunto regional que afeta outros países da região do Sahel. O golpe foi levado a cabo por Damiba após um motim dos militares em protesto contra a insegurança e a falta de recursos para lidar com o extremismo violento, levando os soldados a exigir a demissão de Kaboré e de outros membros dirigentes das forças de segurança. Globalmente, o Burkina Faso registrou um aumento significativo de ataques desde 2015, tanto por parte da Al-Qaeda como dos Estados Islâmicos filiados na região, que também contribuíram para um aumento da violência e levaram a um florescimento de milícias populares.
E a terminar esta edição do Jornal da Noite, recuperando os títulos, Cabo Verde registra 6 casos positivos da Covid-19 e 27 recuperados. O país tem neste momento 121 casos ativos da doença. Casos da VBG têm aumentado no país nas últimas semanas, diz a presidente do ICEC, que associa esse aumento ao contexto pós-pandemia e ao período de férias. PAICV afirma que as medidas do governo não têm passado do discurso. O presidente do partido pede um olhar especial do Estado ao setor privado e políticas ajustadas que possam ajudar o país a enfrentar a situação difícil em que se encontra. Mindelo Summer Jazz invade a cidade do Mindelo nos dias 4 e 5 de agosto. Presidente da Guiné-Bissau no Burkina Faso em missão da CEDEAO para acelerar a transição democrática. E ao ponto final na edição de 25 de julho de 2022 do Jornal da Noite da RCV. Foi um prazer, boa noite e boa sintonia com a sua rádio pública dos cabo-verdianos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.